Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A sessão está suspensa. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 29 de julho de 2019, expediente, moção número 021/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 666 e 667/19, ambas de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimentos números 371 e 372/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 668/19, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Indicação número 669/19 e requerimento número 373/19, de autoria do vereador Ademiro Norato. Indicações número 670/19 e 672/19, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Requerimento número 374/19, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 375 e indicação número 674/19, ambos de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Projeto de lei complementado legislativo PLC-PL 04/19, de autoria da vereadora Camilo Nascimento. Indicações números 675 e 676/19, de autoria do vereador Edson Luiz Nascimento Paiol. Projetos de leis do Executivo PES 062 a 065/19, de autoria do prefeito municipal, conforme acordo unânime entre o artigo 78 do Regimento Interno. Era isso, presidente. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos tratar o assunto de interesse da casa.
Os trabalhos, questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, a questão de ordem é para convocar a comissão de fiscalização para amanhã, às 16 horas, em reunião extraordinária, para analisar o PE 49/2019, que será relatado pelo vereador Antônio Manuel. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Atendido? Com a palavra o vereador... Atendido? Em pleno. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Edson do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, quero, primeira mão aqui, fazer um agradecimento ao Gustavo da DTT e também ao Marcelo e toda a sua equipe pelas pinturas que estão fazendo das faixas de pedestre, pelas as placas que estão colocando, enfim. Eu acho que a gente também tem que ter gratidão. Mas eu queria pedir para botar um videozinho aí, se for possível. Tem um projeto tramitando na casa, senhor presidente. Olá, a Câmara Municipal de Criciúma está promovendo essa audiência pública proposta pelo vereador Edson Luiz do Nascimento, o Paiol, para discutir a criação do Dia Municipal do Presidente de Bairro e inclusão no calendário oficial do município de eventos e datas comemorativas. A homenagem será marcada pela data de 27 de julho. Mas afinal, você sabe o que faz um presidente de bairro? Por trás desta pessoa ativa na comunidade está uma associação de moradores. E é através deste movimento que o presidente de bairro atua de forma voluntária, ou seja, sem receber qualquer remuneração. É também através do presidente de bairro que a população pode apresentar seus anseios e ter a oportunidade que essas situações cheguem às autoridades. Mas não é só isso. O presidente de bairro também tem algumas atribuições, como planejar ações e atividades para melhorar a vida no bairro, ser a voz entre a comunidade e os órgãos públicos, indicar à prefeitura quais são as obras prioritárias na região, cobrar dos poderes públicos as ações básicas como recolhimento de lixo, pavimentação, segurança, saúde e melhorias no transporte público. Então, qual a importância da inclusão desta data? É uma forma de homenagear e agradecer estes cidadãos que tanto se empenham pelos bairros. São líderes que convivem diariamente com os problemas das pessoas e que com tão pouco fazem a diferença em nossa cidade. Afinal, o presidente de bairro é um incentivador da comunidade. Eu não poderia deixar, senhor presidente, o projeto ainda está tramitando, mas eu não poderia deixar de nessa data. Paiol, você tem mais 3 minutos e 30 segundos, vereador Ademir Leonardo. Dia 27 que passou, eu não poderia deixar de homenagear, né, a esses grandes homens e mulheres guerreiras das comunidades que são os presidentes de bairro. Como já disse ali no próprio vídeo, voluntários, né, que lutam em prol da coletividade, da comunidade, e eu não poderia deixar passar essa data em branco. Sei que a hora que o projeto passar pela tramitação aqui, eu tenho certeza absoluta, como aqui nós temos vários vereadores que foram presidentes de bairro, que irão aprovar esse projeto, sem dúvida nenhuma, e aí sim a gente pode fazer uma comemoração à altura do que merece o líder comunitário, do que merece o presidente de bairro, né? Então, senhor presidente, eu gostaria de agradecer nesse momento, né, a cada líder comunitário que nos assiste, nos ouve agora. Inclusive aqui temos
2 líderes comunitários, 2 presidentes de bairro aqui que estão aqui, que nos acompanham diariamente, diretamente aqui. Então, quero dizer que é só gratidão. O que eu sinto por essas pessoas, por esses líderes comunitários, é só gratidão. Vereador Paiol, você tem mais de 1 minuto cedido pelo vereador Zairo Casagrande. Porque a gente sabe o quanto é importante. Obrigado, vereador Zairo Casagrande, mas estou encerrando já estou encerrando a minha fala. Eu sei que cada vereador cede o seu tempo porque sabe o quanto é valorosa essa luta do líder comunitário. Então eu deixo aqui, né, a minha gratidão e peço a Deus que sempre ilumine cada um de vocês, né, que dê força e luta para que vocês possam lutar pela comunidade como vocês vêm fazendo, sendo uma parte vereador e também, né, membro da instituição UABC. Beleza, obrigado pela parte, vereador Paiol, e presidente nosso da UABC. Bom, eu fui presidente 2, 3 vezes, vice-presidente mais umas 3 vezes, e sei da importância que é a valorização dessas pessoas, os presidentes de bairros, né? Que são aquelas pessoas voluntárias que estão lá, sol, chuva, não tem dia bom, dia ruim, eles fazem o máximo para estar com a comunidade, né? Usam o seu carro, o seu combustível, sua manutenção, tiram o seu próprio tempo para correr de atrás de um benefício, vão às vezes de atrás da saúde de uma pessoa do bairro, ou aqueles eventos que são feitos para ajudar uma família que está ali, né, intempestuosa, com um problema sério, assim por diante. Então vai ser uma data bacana. Eu estive olhando o projeto, pode contar com o meu voto também, sou favorável a isso também, e dizer os parabéns, né, que essas pessoas, nós líderes comunitários, tem que ter essa valorização mesmo. E eu queria aproveitar 30 segundinhos do tempo, conforme ele decidi que eu queria passar, e falando nisso, hoje pela manhã, eu até passando ali pelo Morro Estevo, tem uma pessoa que já faz 2, 3 dias que está dormindo na calçada, na beira da rua Luiz Rosso, bem em frente ao pátio da igreja, mas na calçada, quase ao lado da parada de ônibus. Tentei fazer o máximo para ligar para 156, conforme foi feito propagandado dias atrás, por causa de frio e chuva e coisa e tal. Tentei várias vezes ligar para 156 para eles irem lá buscar, recolher, fazer alguma ação e nada. Espero que agora, de repente, a gente falando que a ação social, de repente, deu uma maneira, ou se já não recolheram, se já não tiveram outras denúncias, porque teve as pessoas que me ligaram dessa pessoa, eu disse, liguem para 156. E pelo jeito acho que não conseguiram também, porque hoje de manhã cedo eu passei lá. Tem mais 3 minutos e ainda cedido pelo vereador Aldinei Porto Alegre. Obrigado, vereador. Obrigado pelo tempo para nós dois aqui. Então hoje de manhã eu passei lá agora de manhã, estava essa pessoa, não é por nada, mas estava ali ao relento. Então assim, é complicado, a ação social está aí para isso, mas só que realmente, esses dias atrás eu fiz um requerimento sobre 156 e disse que não estão atendendo, e realmente está complicado mesmo, tem que fazer uma verificação e dar uma olhadinha. Então tá, muito obrigado pela parte, e eu peço que de repente a ação social vá lá visitar essa pessoa e retire ela de lá. Muito obrigado. E deixar bem claro também, cedo uma parte, sim, vereador. Deixar bem claro também que não é feriado, gente. Não é feriado. Muita gente acha que a gente está colocando no calendário do município feriado. Não é feriado. É só para marcar a data desse dia 27 de julho como a data do presidente de bairro. Vereador Porto Alegre, me permite, eu estava inscrito. Eu considero o presidente de bairro quase que um vereador sem salário, né? Sem remuneração. Eu me lembro que antigamente muita gente tinha pretensão de ser vereador e o caminho sempre passava pela associação de moradores. Então, de certa maneira, tinha mais pessoas que se dispunham, que também tinham essa visão política de, quem sabe, ascender à vereança. Hoje, com o grau de dificuldade que é chegar até aqui, a gente não tem mais esse ingrediente. Quer dizer, hoje é voluntário mesmo, que se dedica, muitas vezes, deixando da sua própria família para servir a comunidade. Então, sem problema nenhum, acho que essa casa tem a obrigação de relevar esse papel na sociedade. Obrigado. Obrigado. Vereador, você dá uma parte, sim. Primeiramente, vereador, parabéns pela iniciativa. Eu aqui já de antemão quero adiantar o meu voto favorável ao projeto. Cumprimentar ali o Menandes, presidente do bairro Jardim Angélica, outros representantes de bairro, tem lá o Júnior também de Siderópolis, que acompanha a sessão hoje. Seja bem-vindo, Júnior.
o Beto, né? Presidente O Beto. da Mina Brasil, né? E dizer que realmente quando a gente estabelece essa data no calendário é uma forma da gente reconhecer, o mínimo, reconhecer o trabalho que o presidente de bairro ele faz. Como disse o vereador Zairo, o presidente de bairro é quase que um vereador sem salário, porque muitas vezes ele é cobrado, né? Tal qual o vereador é cobrado na rua, o presidente de bairro é cobrado pela sua comunidade, pelos moradores da sua comunidade, para que ele possa lutar pelas benfeitorias da comunidade. Uma outra questão que o vereador Ademir levantou, eu até gostaria de convidar os colegas vereadores para que um dia, de repente, a gente faça uma visita ao Centro Pop, né? O Centro Pop que tem a missão de cuidar, de atender, de recolher os moradores de rua e atender e acompanhá-los, porque a gente vê o trabalho que é feito e, infelizmente, vereador Paulo, muitas vezes é um trabalho de enxugar gelo, porque tem a questão pessoal da pessoa, que muitas vezes a pessoa ela quer ficar na rua. Tem pessoas que têm família e mesmo tendo família, ela prefere ficar na rua. E mesmo assim o Centro Pop vai lá, atende, acolhe, dá uma refeição, tem refeição, a pessoa pode ir lá tomar banho. Convido os vereadores para fazer um dia uma visita lá no Centro Pop e a gente acompanhar esse trabalho. Obrigado, vereador, pela parte. Eu que agradeço a cada vereador que cedeu a sua parte e que já declarou o seu voto, né? Então, a vocês, líder comunitário, fica aqui a minha gratidão e o meu grande abraço a cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. 3 minutos e 30 sido por esse vereador. Gostaria de mandar homenagem e condolências à família do senhor Lauro Búrigo, ex-técnico do Criciúma e também campeão de vários clubes do estado de Santa Catarina, e também da senhora Carmela Milanese, a mãe da Eliette, lá do setor de administração. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pela TV Câmara, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, tem economia aqui de microfone? Eram 2, só tem um. Senhor presidente, o que me leva hoje a falar na tribuna é a respeito de uma matéria que saiu no jornal hoje, que preocupa a todos nós, a respeito do Hospital Santa Catarina, vereador Tita. Deste falta de diálogo ou falta de acordo em relação ao contrato de gestão entre o Estado com o Ideias, que administra hoje o Hospital Santa Catarina. Isso nos preocupa muito, porque atende não só Criciúma, mas toda a região. Se tornou um hospital do Estado, regional, atende todo o cidadão catarinense, e nos preocupa porque se o Estado não repassa os recursos financeiros, provavelmente eles vão ter dificuldade de manter o hospital aberto e de poder pagar os médicos que ali atendem, né? Alguns meses atrás, o Ideias teve que fazer um empréstimo para poder pagar os médicos que ali atendem. Então, uma preocupação, não só minha, eu creio que de todos vocês, vereadores e vereadoras, da Comissão de Saúde, vereador Tita está bem à parte ali no Hospital Santa Catarina, e nos preocupa muito com relação a isto, porque nós realizamos aqui uma reunião, uma audiência aqui na Câmara de Vereadores, no plenário, chamamos as partes, tanto o representante do Estado, esteve aqui o superintendente da região sul aqui, o senhor Mário, e também esteve presente aqui o gerente, o diretor financeiro, administrativo do Ideias, que esteve presente, e aqui juntamente com, até então, até 31 de dezembro, era o secretário Acélio Casagrande estadual, que formalizou e respaldou o contrato de gestão entre o hospital e também o Estado. Então, estiveram presentes juntamente conosco, o senhor presidente, o senhor estava presente, Miri D'Agostinho, e ali chegamos a um acordo, alguns vereadores estavam presentes aqui,
e fizeram um acordo que durante um período, né, eles iam refazer o contrato de gestão, porque o que não pode acontecer é o que está acontecendo. De repente, o hospital, o único hospital infantil nosso aqui, que atende as crianças e dizer aí, atende muito bem, né? E agora ficar com um problema sério de atendimento por falta de repasse de pagamento vindo do governo do Estado. Então, a minha palavra, senhor presidente, é que nós já fizemos isso e que o Estado possa se assentar juntamente com o IDEAS, o instituto que administra aqui o Hospital Santa Catarina, para que chegue no acordo, né? Nós sabemos que Vereador o contrato Jair, que existe... Tem mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador João Batista Belloli. A gente sabe que o contrato ali de gestão foi feito em cima de metas, e existem metas ali que é impossível atingir. Mas o acordo aqui foi que eles iam refazer esse contrato, essas metas aí. Ceda a parte, sim, vereador. Vereador, na realidade, queria primeiramente agradecer, né, a Comissão de Saúde e toda a Câmara de Vereadores por estar a par do assunto, um assunto tão preocupante, né, que é o Hospital Santa Catarina. Eu venho alertando isso desde o começo do ano, em relação à falta de repasse. No momento até fui contrariado por algumas pessoas do IDEAS e do próprio governo, dizendo que estava tudo certo. E a gente sabe fazer cálculo, né? Sabendo que se tu contrata uma empresa e tu paga X, tu não pode pagar Y. Então, isso era o mínimo, que a gente já sabia que ia acontecer isso. E os médicos, novamente, essa semana, tiveram uma reunião. E, com certeza, se não tiver um plus aí, não tiver o pagamento deles, com certeza vai ficar prejudicado, sim, o atendimento no Hospital Santa Catarina. E eu sempre falo, o Hospital Santa Catarina, como o senhor mesmo falou, é um hospital regional. E hoje é um hospital que está atendendo o Instituto IDEAS dentro do Hospital Santa Catarina com uma qualidade para os nossos criciumenses, para a nossa população aqui da região. E a gente não pode perder isso, né? Então, eu sempre digo, nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade do jeito que está. Não adianta ter um espaço físico bonito do jeito que tem o Hospital Santa Catarina, adequado para receber as pessoas, se não for bem atendido. Então, por isso que nós devemos ficar vigilantes, sim. Não adianta, eu já fiz esse desabafo também através da imprensa, através aqui da Câmara de Vereadores, não adianta a hora que fechar a porta, daí todo mundo correr para tentar resolver o problema. Eu acho que a hora é agora, a Câmara de Vereadores está se antecipando um problema que pode ocorrer lá na frente, e os nossos deputados estaduais, eu acho que já tem que começar a ficar ligado em relação a isso, para não deixar acontecer, porque depois de acontecer, daí vem toda aquela reunião para tentar resolver. E o nosso prefeito também. O prefeito Clécio Salvador também tem que ficar antenado em relação a isso, até porque é gestão plena. Então nós precisamos que todos se envolvam nessa causa, até porque, eu sempre falo, quem vai sofrer não vai ser nós, vai ser a população de Criciúma, e principalmente aquela população que mais precisa. Eu sempre falo, o Hospital Santa Catarina ele é SUS, e quem precisa é quem utiliza o hospital que realmente mais precisa, quem tem um poder aquisitivo menor, um poder aquisitivo que não tem, às vezes, condições de pagar uma passagem para se deslocar. Imagina não ter um atendimento adequado para essas pessoas, né? Então, se eles têm esse direito, então por isso que a nossa obrigação é essa, de fiscalizar e que as coisas aconteçam o mais rápido possível para não deixar acontecer a bola de neve que aconteceu no Hospital São José. Aí depois não adianta ficar correndo atrás do leite derramado. Então, o nosso alerta aqui é para que os nossos deputados estaduais, que não são poucos, são um número expressivo na região sul, são 8 deputados estaduais aqui, também possam fazer uma pressão junto ao governo estadual, junto ao secretário de saúde estadual, para que resolva isso definitivamente. O que não pode é ficar apenas na palavra aqui, um acordo verbal, e não se resolva depois se assentando junto, né, ambos as partes, para fazer um contrato novo, um contrato realmente que possa ter esses investimentos, que possa cobrir, né, a despesa do Instituto IDEAS, que, diga-se de passagem, desenvolve um trabalho que atende muito bem as nossas crianças, atende muito bem as mães, né, que vão até o hospital ali,
para terem os seus filhos, então recebem um tratamento de excelência. Então eles também devem receber pelo trabalho que vem desenvolvido. Por isso, nós estamos aí levantando mais uma vez essa bandeira e alertando os nossos deputados estaduais, os 8 deputados estaduais aqui, para que possam fazer uma pressão junto ao governo do estado, à Secretaria de Saúde, para resolver essa situação definitivamente. Vamos fazer um contrato que possa realmente ficar dentro daquilo que é certo, correto para o Instituto Ideias. Cedo uma parte, vereador. Obrigado, vereador Pastor Jair. Semana passada fiz uma visita ao Hospital Materno Infantil, ao Ideias, e lá estava uma equipe da Secretaria de Saúde do Estado fazendo o levantamento junto aos profissionais, junto com a direção do hospital, de toda a produção, de tudo que se tem ali. E segundo o diretor, ele acredita que começa a dar um novo, um passo aí em direção a um contrato, né, que venha pagar aquilo que é de direito, né? Então, torcemos que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Mas, ao momento que eu cheguei lá, a equipe estava lá fazendo esse trabalho. Só para informação. Obrigado, vereador. Então, o nosso alerta é nesse sentido. Vamos chamar a atenção. Tem 1 minuto ainda, vereador. Cedo a parte, sim. Não, parabéns pela essa fala. E até lembrando que esses dias atrás o Ideias estava fazendo um financiamento para poder pagar as contas, né? 700 mil fez. Ou seja, o adimplemento, a falta desse dinheiro, o que acontece? Vai acarretar mais prejuízo lá na frente. Por isso que eu digo assim, o dinheiro tem que ser repassado no montante correto, né? Então vai faltando, é o mesmo caso da nossa Previdência também. Muito obrigado. Então é isso, senhor presidente, que os nossos deputados possam estar atentos e fazer pressão para fazer um novo contrato, um contrato que possa realmente estar de acordo com as finanças do Instituto Ideias, que tornam a falar, desenvolve um trabalho de excelência aqui, não só para Criciúma, mas para toda a região sul. É isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Manuel, com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público, a todos que nos acompanham pela TV Cidadã, também pelas redes sociais, o Quênio, que está presente aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de agradecer ao prefeito municipal, à secretária de obras, pela repavimentação da Vila Canório, bairro Santa Luzia, que quase há 30 anos foi pavimentada e aquela comunidade aguardava a recuperação. Então, agradecer porque, na verdade, esperávamos isso, né? Então, também agradecer ao prefeito, que hoje de manhã estive com a comunidade da Vila Nova Esperança, também com liderança da nossa comunidade, da Vila Manaus, solicitando aí alguns pisos para o nosso centro de pastoral da Vila Manaus e também para o centro comunitário da Vila Esperança, onde que eu agradecer o Manfredo Gouveia, da empresa Elizabeth, que através do prefeito eles nos doou esses pisos aí que vai contemplar, atender essas duas construções. Dizer para os senhores que já faz tempo que a gente vem lutando, então podemos dizer que a comunidade ficou muito contente. Esperávamos isso há tempo, sabe? E são duas obras importantes. O Centro de Pastoral da nossa comunidade está em construção, uma obra que vai chegar em torno de ultrapassar 400 mil reais, é recurso da própria comunidade. Então, ganhar os pisos, isso aí vai contribuir muito na conclusão dessa obra. Contra o Centro Comunitário da Vila Esperança, que também é uma emenda do deputado Ronaldo, do deputado Vampiro. E agora, com a conclusão dos pisos aí, com esse ganho que aquela comunidade ganhou, irá se concluir aquela obra também, entregar para aquela comunidade.
Então, agradecer a todos que estão nos ajudando e estamos aí a agradecer àqueles que realmente contribuem com a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Declina. Com a palavra o vereador Dailton Feuzi. Declina. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres vereadoras, vereadores, público presente, e aqui quero destacar o meu colega Jefinho, do grande distrito de Romaina, que hoje veio acompanhar a sessão, que o seu pai vai receber uma homenagem do novo vereador Júlio Colombo, uma singela homenagem, né, porque foi uma pessoa maravilhosa, o seu Quintino Rabelo. Senhor presidente, na verdade hoje também não poderia me furtar, também gostaria de agradecer toda a equipe da DTT, do Gustavo, Marcelo, que tem feito um ótimo trabalho no distrito de Romaina, né, ali na Avenida dos Imigrantes, na Virgílio Mondardo, enfim, todas as vezes que procuramos a equipe, estão sempre dispostos, sempre nos atendendo, senhor presidente. Quero também aqui destacar a presença do governo Salvaro em vários bairros, em várias comunidades. E com certeza os nobres vereadores também têm percebido, né, o trabalho da equipe e a presença do nosso governo nas comunidades. No Vozocris nós temos a reforma de todo o centro comunitário, nós temos na São Marco a construção do ginásio de esportes e a pavimentação de várias ruas na comunidade e também a repaginação da pracinha da comunidade. Temos também a ordem de serviço do ginásio da Escola Luiz Lazarim, tem mais de 480 crianças. No São Roque também inauguração de pavimentação e iluminação de vias municipais e assinatura de ordem de serviço de reforma da unidade de saúde também. E também nós temos a pavimentação de várias ruas no bairro São Sebastião e loteamento Elisa, né? Então, senhor presidente, aqui é um pequeno relato em relação ao que está acontecendo nas nossas comunidades. Não tem comunidade que você participa, que você vai visitar e sempre tem uma coisa boa acontecendo nas nossas comunidades. Então fica aqui o nosso muito obrigado ao nosso governo Clésio Salvaro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu não poderia deixar de subir na tribuna para fazer um agradecimento especial ao deputado Daniel Freitas, que nesta data assinou uma liberação de um recurso de R$2 milhões para investimento na saúde. Tratado pelo Jair Alexandre, pelo vereador, né, essa questão da saúde, e nesta data o Daniel liberou R$2 milhões. Segundo as palavras do próprio prefeito, com este valor, mas o valor existente resolveria todos os casos, viu, vereador Paulo Ferrarese? Todos os casos de atendimento que aguardam pelo atendimento na cidade de Criciúma. Então, eu acho que isso é um fato importante e que esses R$2 milhões contribuíam para que todos os casos fossem atendidos. Então, eu preciso registrar esse agradecimento especial ao deputado federal Daniel Freitas, que nesta data formaliza efetivamente a entrega desses R$2 milhões. Se isso não fosse suficiente, né, a participação efetiva também, uma pequena contribuição que certamente o presidente irá tratar, acerca da construção da sede. Um outro aspecto que também nós precisamos trazer é a construção da pista de skate, um compromisso assumido por ele. Essa pista provavelmente vai ser, ela tem uma participação tão grande que vai trazer competições sul-americanas para cá, pelo tamanho do evento que vai ocorrer, pelo tamanho do investimento que isso representa. E eu não poderia, obviamente, com recursos trazer por ele, na ordem de R$1,5 milhão, se não me falha a memória, inclusive, segundo o prefeito, já estaria iniciando os trabalhos de licitação. Além do R$1 milhão para a Unesc.
Então, olha a importância disso nesse período. Sim, eu não queria falar dos valores de 200 mil, que o senhor pudesse falar aqui, mas já que o senhor antecipou, de fato, e mais 200 mil para essa casa, para a construção da sede. Então, veja a importância desse trabalho, a importância do envolvimento e a contribuição efetiva do deputado, que me causa orgulho de ter auxiliado, participado ativamente na sua própria eleição. Então, eu sou obrigado a manifestar isso, aproveitar essa oportunidade para deixar registrado a importância que é esse trabalho, esse empenho do deputado. Então, e com isso, é claro, né, vereador, falando de Santa Catarina e tudo mais, pelo menos isso parece ser um acalento, né, diminuindo um pouquinho o sofrimento desse pessoal, mas é obviamente que a gente precisa estar engajado nesse processo envolvendo o Santa Catarina. É inadmissível Santa Catarina buscar recurso através de ideias, né? Buscar recursos para honrar os seus compromissos. É inaceitável. E isso tem que ser feito um trabalho, sim, a nível de Estado, a nível de município, com engajamento da Câmara de Vereadores, porque são questões que não pode, de forma alguma, poder estar acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadora, vereadores, público que nos assiste. Venho à tribuna hoje para falar de um assunto que é de grande importância, mas não é da nossa rotina discuti-lo aqui. Mesmo nós sendo uma cidade que explorou muito dos recursos naturais, muito rica na questão da mineração, a gente acaba não discutindo. Hoje, dia 29 de julho, não se comemora porque não é nenhuma data comemorativa, mas é o dia que se fala que hoje é o dia da sobrecarga planetária. Então essa data ela sempre muda e infelizmente ela vem, na verdade, cada ano que passa ela acontece mais cedo. Então eles fazem um cálculo, né? Esse cálculo é feito pela uma entidade americana. Ela faz um cálculo, então todos os recursos que nós deveríamos consumir durante todo o ano, nós consumimos ele hoje, né, no início do segundo semestre. Então, daqui para frente, a gente como se a gente entrasse no vermelho. A gente está consumindo algo que o planeta não tem como devolver, né? A gente está consumindo algo que está sendo retirado e não vai ser devolvido. Então, desde 1970, a gente está consumindo algo que o planeta não consegue mais produzir. Isso não é coisa só de país em desenvolvimento, porque a gente sabe que os Estados Unidos, para viver como um americano hoje, eles gastariam 5 planetas. Para viver como um francês hoje, quase 3 planetas, né? Mas o que acontece? A gente está vendo que Califórnia, que antes sempre teve muitos incêndios na Califórnia, mas com a velocidade que está acontecendo agora, nunca foi visto antes. A França está registrando temperaturas de 40, quase 50 graus, que nunca foi visto antes. A nossa região sul, que tinha 4 estações super bem definidas, não tem mais. A gente vive uma semana com frio, outra semana com calor, aí tem seca, aí chove. E essa não é uma questão preocupante só para os ecochatos, como costumam falar, né? A gente vê isso economicamente, porque estão se perdendo safras, estão se perdendo lavouras. Isso tem uma perda econômica muito grande, né? E a gente sabe que isso tudo é a questão da emissão do carbono. A gente está num recorde, né? A emissão de carbono chegou aos limites máximos, né? Então é só um momento de reflexão para a gente tomar mais cuidado com os nossos hábitos, saber que realmente é uma questão muito importante, né? Se a gente não tem recurso natural, a gente não consegue nada, porque ninguém vive sem água. Né? É uma discussão nessa casa o tempo inteiro a questão da água, da questão das tarifas, dessa questão, mas é um recurso natural que vai acabar. Né? Vereadora Camila, você tem mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Salésio Lima. Obrigado, vereador Salésio. Então, é uma questão que a gente não discute, eu não vejo muitos programas de educação ambiental, eu não vejo isso inserido com tanta seriedade que deveria ter, porque é uma questão muito importante, né? E as pessoas tomam isso, rotulam as pessoas que se preocupam com essa necessidade, com essa questão de, né, ecochato, né? Meu Deus, vegano, né? Só se preocupa com questão ambiental, quem come vegetais, que já escutei de grandes autoridades, infelizmente, mas não é essa questão, né? É uma questão econômica também, né? Então a gente está vendo aí que a gente tem que a questão da reserva legal, né? A gente discute muito a questão da reserva legal para os agricultores, mas a gente sabe que a importância de deixar isso, né? Então o Código Florestal ele foi modificado
lá em 1970, agora estão querendo mexer nele novamente. Então a gente tem que ver que algumas coisas que estão se fazendo é um retrocesso e a gente tem que pensar futuramente, porque essa data que hoje que a gente está falando de 29 de julho, em 1993 ela era de outubro, né? Nos outros anos passou para setembro, agora é agosto e agora é julho. Então a gente tem país que estoura essa data em fevereiro. Mas a gente tem a Indonésia que consegue chegar até o final do ano, né? Então, para a gente ver esses pequenos hábitos que a gente tem, de a gente saber que agora tem uma lei estadual a questão dos canudos que não podem mais ser utilizados, mas a gente vê muitos estabelecimentos ainda. Nós aqui da casa, né? A gente usa a questão dos plásticos também, que são hábitos pequenos que poderiam ser modificados. Eu acho que a gente tem que dar mais importância para essa questão. Mas, infelizmente, muitas das autoridades políticas não dão. É isso, muito obrigada. Com a palavra o vereador Jair Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, dois assuntos bem rápidos, público que nos assiste, que acompanha pela rede social. Primeiro, fazer um convite para próximo domingo, a festa de São Cristóvão. Por que nós temos que fazer esse convite? Porque não vai ser no bairro São Cristóvão, né? Está havendo reforma, vai ser aqui na Matriz, na Catedral São José, às 10 horas, depois almoço, tudo em prol da construção que está acontecendo lá no bairro São Cristóvão. Então, gostaria de convidar a toda a comunidade para, nesse final de semana, prestigiar o padroeiro dos motoristas e a festa do bairro São Cristóvão. Segundo, comunicar que eu fui sorteado, então, para dar as vistas no processo da comissão de inquérito que aborda os assuntos do Criciúma-Prev. Quando eu entrei de vereador, eu esperava ter todo tipo de experiência aqui nessa casa. E parece que está acontecendo. Quero saudar o trabalho do relator, o vereador Ademir, que também é vereador de primeira legislatura, mas que desempenhou um belíssimo trabalho, com muita responsabilidade. E é isso, né? Talvez a gente faça um substitutivo, talvez não, mas com um olhar profundamente técnico, como é do nosso costume. Então, não é isso, senhor presidente, dar esse comunicado, reforçar o convite, então, e alertar para a mudança de local, né? Vai ter a procissão dos caminhoneiros e tal, eu não sei por onde vão passar, mas não vai ser lá no bairro São Cristóvão, tá ok? É isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Também para comunicar a boa notícia que recebemos na última sexta-feira da liberação da sede da Câmara de Vereadores. Vai ser celebrado esse contrato de assinatura no próximo dia 6, às 14h30, lá no SPU em Florianópolis. Mas estamos tentando trocar a agenda para passar o dia 7, que é uma quarta-feira, para ver se possamos levar todos para os vereadores. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Essa questão de ordem, presidente, é para pedir, conforme acordo com os vereadores, pedir a dispensa dos pareceres do PE 062/19, que trata da instituição da meia passagem aos estudantes do bairro da Juventude, pedir a dispensa dos pareceres de todas as comissões. Então, em votação, a dispensa dos pareceres do PE 62. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicitar, senhor presidente, a inclusão na pauta do dia de hoje, o PE 62. Em votação, a inclusão na pauta do PE 62. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Potelec. Solicitar a dispensa dos pareceres de dois projetos do Executivo, o PE 64 e o PE 65, que trata de um ajuste na lei que foi aprovada por esta Casa, que trata das indenizações amigáveis a dois imóveis ali na rodovia Antônio Juste com a Universitária,
que vai ser feito ali a rótula, então tem uma desapropriação amigável. Está sendo feita só uma alteração na lei que foi aprovada semana passada. Então, solicitar a dispensa dos pareceres todas as comissões do PE 64 e do PE 65/19. Então, em votação, a dispensa dos pareceres do PE 64 e 65. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicitar, senhor presidente, a inclusão na pauta no dia de hoje do PE 64 e do PE 65/19. Em votação, a inclusão na pauta do PE 64 e o PE 65. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Edson Luiz do Nascimento, mais conhecido como Paiol. Senhor presidente, a minha questão de ordem é solicitar a inclusão da emenda de minha autoria no PE 062/19. Será atendido de pleno. Obrigado, senhor presidente. Indicação número 666/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Assunto: repintura da faixa de pedestre de frente ao Mercado Manente, na Avenida Cocal, localizado no bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 667/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Assunto: instalação de uma academia ao ar livre e um parque infantil no loteamento Natureza 1, bairro Cristo Redentor. Requerimento número 371/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal, questionando se há possibilidade de efetuar sinalização e instalação de lombada física na rua Antônio Serafim, bairro Laranjinha, nas proximidades do Pontilhão, entre as casas números 957 e 1080. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 372/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal para que informe a data em que serão afixadas as placas de identificação das seguintes ruas do loteamento Maria Laura, bairro Santo Antônio: Protásio Vasco, Joel de Souza, Lourdes Maria Bez Birolo e Pedro João Delfino. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 668/19, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Assunto: transferência para outro local do ponto de parada de ônibus implantado de frente à Fruteira Casarão, número 71, localizado na Avenida dos Imigrantes, distrito do Rio Maina. Indicação número 669/19, de autoria do vereador Admiro Norato. Assunto: pavimentação da rua Ercílio D'Agostinho, bairro Quarta Linha. Requerimento número 373/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal, solicitando que seja informado, primeiro, quais as informações foram perdidas no ciberataque ao site da prefeitura. Segundo, a segurança digital do site da prefeitura é de responsabilidade da prefeitura ou alguma empresa contratada? Neste caso, qual o nome da empresa? Terceiro, existe alguma política de backup das informações contidas no site? Quarto, em havendo política de backup, porque o site ainda não foi restabelecido por completo? 5, as informações dos cidadãos foram acessadas por alguém não autorizado? Sexto, algum cidadão teve suas informações capturadas sem autorização ou vazadas? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, membros da mesa, públicos assistem aqui em casa. Eu faço esse requerimento porque muitas vezes eu subo aqui, falo e comento muito sobre alguns links da prefeitura, inclusive o Diário Oficial, né? Então, assim, a gente sabe que houve esse ataque cibernético no site da Prefeitura de Criciúma, né? E que até o momento ela ainda está vago, né? Em épocas de novos tempos, época digital,
qualquer indivíduo ou comum ou empresa, ela tem suas informações salvas em pendrives e em nuvem, em computadores extras, em memória externa, em HD. Tem muitos tipos e maneiras, né, de guardar essas informações. Então, aí é onde entra o meu questionamento, né, fazendo o exercício disso tudo. Um tempo atrás, quando houve que a nossa prefeitura pegou fogo, disse que sim, que se perdeu muitas informações e não tinha... Pô, naquela época, assim, com um incêndio e se diz que perdeu-se muita informação, seria uma coisa óbvia ter a segurança, né, desses documentos que passam lá, né? Então, até para deixar claro, né, assim, fala em hacker, não, até nos termos atuais de hoje, assim, hacker é o cara que mexe no documento, é o bonzinho. Aí o ruim é o cracker, né? É o hacker e o cracker. O cracker, ele mexe nos sistemas, ele cria, ele ajuda, né? E o hacker e o cracker, até o pai já diz, né? O hacker, o cracker, né? O craquento ali, ele busca roubar informação, ele busca tirar, né? Roubar e fazer de tudo que é coisa ruim, né? Já diz o nome, né? Craquento. Já foi aqui, em 1985, já foi disseminado isso, e só agora que a gente vem ouvir falar nesse dilema, né? Então, assim, as informações foram perdidas, quais os setores que foi atacado, de repente, a gente quer saber, por isso que essa pergunta, do que se foi esse ataque dada a importância, quais os documentos, quais as áreas que foram atacadas, né? E também, aqui eu fiz o pedido da política de backup de informações, né? E se tem havendo, né, que nos diga, né, o que aconteceu, qual foi o link que ficou incompleto, porque vários links ali, se a gente olhar simplesmente o Diário Oficial, você vai ver lá que antes tinha tudo, pesquisava há fio anos ali, né? E agora só tem lá os últimos 15, 20, 22 dias. E também diz lá embaixo, se você quer mais alguma informação, ligue ou vai lá na Câmara perguntar. Eles querem saber o que é e tal, daí vão perguntar a informação para você. Às vezes, sim, isso dificulta, né? Só que faltava, de repente, o nosso município não ter um sistema, um gatilho para esse tipo de ataque, né? Então, a gente quer saber, né, onde é que nós estamos, né, em épocas de tanta parte digital, ou seja, o município ele tem todas as informações nossas, CPFs, documento, onde você mora, os seus bens, tudo, elas têm tudo ali. E isso na mão de uma pessoa dessa mal intencionada, ela pode pegar simplesmente e vender isso. Daqui a pouco, de repente, nós estamos aqui sendo alvos de algum ataque, né, de puxar teus documentos e fazer algum procedimento ruim com a pessoa, né? Então, isso a prefeitura ela tem que nos dar essa explicação, porque realmente, como ela tem todos os nossos dados, ela tem que ter a maior segurança conosco, principalmente, né, com o cidadão, o pagador de impostos. Então, assim, esse é o pedido, para que veja, que diga, nos responda esses questionamentos, que a gente quer saber, né? Essa informação ela é muito perfeita, né, de dados principalmente. Eu tenho muito medo disso aí, né? A população já pensou, uma empresa dessas grandes empresas que tem em Criciúma, se eles entram lá e pegam seus dados, daqui a pouco estão lançando notas aí em nome deles e fazendo o maior estrago. Então, assim, só queremos que, de repente, venham essas informações o quanto antes. E se é que tem essa política de backup, por que ainda não está sendo regularizado? Está lá, a gente quer entrar, quer ver, quer olhar, e está complicado, está bem difícil aquele site lá. Em épocas de 2018, quase 2020, pelo amor de Deus, ainda estamos andando para trás. Então, peço a aprovação desse requerimento aos nobres colegas aí. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 670/19, de autoria da vereadora Giovana Zanetti, assunto continuação da pavimentação da rua Arthur Frederico de Andrade, bairro Pinheirinho. Indicação número 671/19, de autoria da vereadora Giovana Zanetti, assunto continuação da pavimentação da rua Zacarias Acácio Gomes, bairro Paraíso. Indicação número 672/19, de autoria do vereador Giovana Zanetti, assunto continuação da pavimentação da rua Lídia da Soler, bairro Paraíso.
Indicação número 673/19, de autoria do vereador Odinei Potelec, assunto pavimentação de todas as ruas do loteamento Natureza 1, bairro Cristo Redentor. Requerimento número 373/19, de autoria do vereador Jair Alexandre, assunto realização de audiência pública a fim de discutir sobre o trabalho desenvolvido pelas comunidades terapêuticas e novas formas de prevenção e combate às drogas no município, a ser realizada no dia 6 de setembro de 2019, sexta-feira, às 19 horas, no Salão Ouro Negro do Paço Municipal Marcos Rovares, Prefeitura Municipal de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores, vereadoras, esse requerimento que estou fazendo aqui, peço de antemão a aprovação de todos vocês, a respeito de um problema sério que nós não podemos nos omitir, que é a questão dos dependentes químicos na nossa cidade. Por ser o polo aqui Criciúma, então vem muita gente de fora também. Foi feito em 2012 uma audiência pública, vereador Potelec. Em 2012, através do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidroga, foi feito em 2012 e essa pesquisa, e tinha na época cerca de 4.000 dependentes químicos. Nós estamos em 2019. Você imagine só a quantidade, infelizmente, de pessoas que vivem nas ruas, que abandonaram as suas casas, abandonaram o seu lar, abandonaram a sua família, esposa, filhos. Infelizmente, é uma quantidade muito grande em nossa cidade, e o que a gente percebe é a ausência, muitas vezes, de investimento do poder público justamente naqueles que têm ajudado essas pessoas, que são as comunidades terapêuticas. Para você ter uma ideia, nós temos em Criciúma cerca de apenas 4 comunidades terapêuticas que atende a maioria delas de graça, né? Ou então tem uma ajuda do Reviver, que é um projeto estadual, ou lá no Senado de Governo Federal, mas se limita a 10 pessoas, cada comunidade. Falo isso com uma certa autoridade, porque a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela mantém um centro aqui terapêutico na nossa cidade. E nesse período de 3 anos e meio, 4 anos, o vereador Feuzi conhece muito bem lá, né? Tem ajudado também. E já passou por ali mais de 500 pessoas. Não são poucas, 500 pessoas passaram pelo nosso centro terapêutico, né? E nós temos auxiliado, ajudado, investido com recurso, né, para poder recuperar essas pessoas que, infelizmente, elas estão sendo abandonadas mesmo, né? Abandonadas. Você encontra muito homem ali, pai de família, que está aí vivendo no lixo, comendo muitas vezes o que as pessoas deixam no lixo lá, vereador Zairo. Eles rasgam muitas vezes aquele pacotinho plástico que você deixou de sobra de comida e se alimentam daquilo quando não vão nas verdureiras e vão no lixo para pegar isso. Então isso tem que mexer conosco. Creio que a sociedade, nós, Câmara de Vereadores, temos que nos envolver. Por isso, essa audiência pública, né, que nós possamos reunir ali o maior número possível de deputados, tanto estadual quanto federal, para ter uma pressão para poder ajudar essas comunidades e aumentar o número de comunidades para que elas tenham um investimento público para ajudar essas pessoas. E que nós possamos ter um trabalho voltado também para a prevenção, né?
Por isso, da necessidade hoje, urgentemente, de nós fazermos essa audiência pública, que já está marcada aí, né, com a aprovação de todos vocês, para o dia 6 de setembro, lá no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal, para que nós possamos discutir e ter um encaminhamento lá, né, se assim Deus permitir, estaremos lá e eu preciso da ajuda de todos vocês. A cidade, na verdade, Criciúma, a região, clama pela nossa ajuda. É isso. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero cumprimentar ali o advogado Dr. Jefferson Monteiro, que acompanha essa sessão no dia de hoje também. Senhor presidente, quando nós falamos de comunidades terapêuticas, nós podemos acompanhar, nós aprovamos aqui recentemente um projeto de lei de minha autoria que dava o título de utilidade pública a uma dessas comunidades terapêuticas. Eu fiz lá uma visita à comunidade terapêutica, né, e conversando com os responsáveis ali, até perguntei para ele, questionei acerca, né, por que não se faz, por exemplo, um projeto, já que a gente vê o trabalho que é feito, é bem cuidado, é dado toda a atenção para aquelas pessoas que estão ali. E eu falei, por que não faz um projeto para buscar recursos junto a empresas, junto a entidades particulares, pessoas particulares? Porque, afinal de contas, é um trabalho muito bonito que se faz por todas as comunidades terapêuticas. E ele me falou assim, vereador, ninguém quer ajudar drogado. Ninguém quer ajudar viciado. Todo mundo ajuda cachorrinho, todo mundo ajuda criancinha, todo mundo ajuda idoso. Mas quando você vê um cara de repente forte, imagina um cara do meu porte, forte, quase 140 quilos, vereador Tita Beloli, perdido nas drogas, vereador Zairo. Imagina uma pessoa do meu porte, perdida nas drogas. A primeira imagem, a primeira ideia que se tem é vagabundo. É sem vergonha, está nas drogas porque é um sem vergonha, porque é um vagabundo, porque não presta. E que muitas vezes ele iniciou nas drogas, né, por uma curiosidade, levado por alguém, né, achando que, não, porque nós já acompanhamos vários casos, vereador Salésio, e na maioria deles a pessoa sempre dizia consigo, não, eu vou experimentar, porque a hora que eu quiser parar, eu paro. E não é assim. A pessoa acaba se tornando dependente de fato, e por mais que ela não queira, né, ela acaba utilizando e usando do tóxico. Né? Tanto que para a medicina, o adicto, ele não tem cura. O vício não tem cura. Para a medicina, o vício não tem cura. Então, o trabalho que as comunidades terapêuticas fazem é um trabalho que é aquilo que o poder público não consegue fazer. Né? Nós temos exemplos, né? Todos os municípios da região, vereadores, todos os municípios da região têm o trabalho que é feito no CAPS. O CAPS atende as pessoas que têm problemas de dependência química. Só que o próprio CAPS entra em contato com as comunidades terapêuticas e encaminha para as comunidades terapêuticas. E os municípios, eu não falo só Criciúma, os municípios em si, na sua grande maioria, não tem nenhum tipo de convênio com as comunidades terapêuticas. Não se estabelece nenhum tipo de convênio. Um pouco por causa do projeto que existe já no governo do estado, do Reviver, e também por causa do projeto do governo federal, que é o PENAD, o SENAD, uma coisa assim que se fala. Né? Mas os municípios em si não têm nenhum tipo de convênio com as comunidades terapêuticas. O que é triste. O que é triste porque, na verdade, vereador Paulo Ferrarese, as pessoas vivem no município,
né? Ela, digamos assim, quando ela está dependente química e aí de repente está ali roubando as coisas dentro de casa, vendendo para sustentar o vício, ou até praticando atos ilícitos contra a sociedade, ela faz isso no município onde é que ela vive, ela faz isso na comunidade onde é que ela vive. E o município, muitas vezes, ele não consegue, o poder público não tem braço suficiente para atender essas pessoas. Então, que os municípios pudessem ter, aí eu não sei qual é a forma legal disso, mas que pudessem ter um tipo de convênio, de parceria, para bancar 1, 2, 3 vagas, já ajuda na questão de custeio dessas comunidades terapêuticas que, repito, merecem sim o nosso reconhecimento, o nosso respeito. Nós temos muita gente séria trabalhando, vereador Feuser, que merece a nossa admiração. Por isso sou favorável ao requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Feuser. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, queria também cumprimentar o Jefferson, a todos que nos assistem, meu cordial boa noite. Parabenizo por essa audiência pública que vai ser realizada, porque é um assunto que, se for tratar, vai muito longe. E ontem, parece que o assunto veio a calhar. Ontem eu estava na comunidade, lá na Içara, Deus Está Aqui, que é uma comunidade feminina, onde tem 42 mulheres internadas. Eu tenho uma irmã internada lá, a pastora Rosane, que é a diretora lá. Eu sempre assumi, tenho 3 irmãos na minha família. E só quem tem que sabe o problema que é. Só quem vive o dia a dia com a pessoa drogada, com a pessoa que muitas vezes tenta e sempre volta. Eu sempre digo, e o pastor coloca muito bem, é uma doença. Porque eu vi muitas vezes a abstinência da droga, o que causa na pessoa, o odor que solta do corpo. Então esse é um assunto muito tem que se trabalhar. Por quê? Porque essas casas, elas não têm apoio. As pessoas têm muita vontade, como coloca o pastor Jair, eles têm lá com o pastor Nicásio e um grupo de voluntários lá no Capão Bonito, um trabalho de excelência, aonde lá eu sempre digo, eles recolhem na rua, pegam a pior parte, aqueles que são catados no trilho, que ninguém mais quer, a família abandonou, e eles saem catando. E muitas vezes a gente tem relatos. Eu conheço uma mãe na Boa Vista que disse: eu peço toda noite que Deus leve para que eu descanse. Ela prendeu o filho, foi lá, deu parte, colocou o filho na cadeia por 60 dias, diz ela: estou de férias 60 dias, porque ele entra dentro de casa, rouba a comida da casa para trocar por droga e ameaça o pai. Então, esse é o relato de quem vive nesse mundo. É um mundo terrível, é um mundo que a gente só vai mesmo sentir a dor quando tu está lá na ponta, onde tu vê a pessoa sofrendo, muitas vezes querendo sair. Porque muita gente, não, porque ele é vagabundo e tal. Mas quando tem sim uma crise de abstinência, só a pessoa estando do lado. O odor que solta do corpo, que a roupa de cama, tu pode lavar 2, 3 vezes com amaciante, que o cheiro fica, o cheiro da droga. Então, esse tema tem que ser muito discutido. Eu acho que tem que se envolver os deputados, porque essas pessoas que tocam essas casas são de uma grandeza sem tamanho, porque as pessoas têm que ser muito dedicada, porque em casa da gente com 2, 3 filhos, muitas vezes a gente fica assim, se perde o controle. Tu imagina com 40 problemas, 30, 40, 50 problemas que eles têm naquela casa, todos eles são problemáticos, e eles acreditam que vão ajudar, e ajuda. Isso a gente sabe, a gente acompanha. Não são todos que saem de lá que têm uma vida normal, mas eu conheço muita gente,
inclusive na igreja do pastor Jair, lá na Quadrangular, tem pessoas que dão o seu testemunho e são testemunhos vivos, porque eu conheço essas pessoas que realmente tiveram nas drogas, se recuperaram, têm uma vida toda dentro de um padrão de sociedade. Então, gente se recuperou. Eu sei da dificuldade que muitas vezes eles são clientes, vão e voltam, mas graças a Deus que tem essas casas que ainda dão esse suporte, esse apoio. Então, quero parabenizar pela essa audiência e eu acho que esse assunto deve ser muito, mas muito tratado amanhã. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 375/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal, questionando se existe estudo ou projeto para a construção de um parque multiuso na região da Grande Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, doutor Jefferson aqui presente, a todos que nos assistem pela TV Cidadã, também pelas redes sociais. Esse requerimento, senhores vereadores, solicitando se o governo tem um projeto para a instalação de um parque multiuso na região da Grande Santa Luzia, na nossa região. Temos lá o vereador Salésio Lima, o vereador Paiol, também o vereador Feuser, que sabemos da necessidade e o quanto é importante termos um parque na nossa região. Hoje temos o Parque dos Imigrantes no Rio Mânia, que foi uma luta do vereador Júlio, vereadora Giovana, a Camila, enfim, os vereadores daquela região, mas o vereador Júlio foi fundamental, lutador. Na Próspera, o vereador Toninho, o vereador Malcir da Jori, também na luta. E agora, não tenho dúvida, vereadores, que vamos abraçar essa causa. Até eu falei com o prefeito no dia de hoje que eu tinha encaminhado esse requerimento e sugeri para ele aquele terreno que era da antiga Macril, ali a divisa Santa Luzia com Manaus, em frente à antiga Milano. É um terreno que, segundo até o prefeito, tem parece que um processo, uma área de ACP, que tem uma ação civil pública do governo federal para recuperação. Para quem entende do assunto ali, é uma área que tem bastante pirita, né, e precisa recuperar. Isso é da parte sim, vereador. Então, seria muito importante, eu sei que cada região torce pela sua região, eu torço pela cidade de Criciúma, mas a nossa região ainda não tem esse parque. Então, solicitamos ao governo e torcemos que o governo faça esse investimento, esse parque multiuso, para atender, né, que as nossas crianças, os nossos jovens, a nossa população tenham um espaço aí para seus momentos de lazer, para suas festas, suas atividades. Você é da parte, vereador Paiol. Vereador, primeiro parabenizar pelo requerimento e dizer que para nós, da região da Santa Luzia, né, vereador Salésio, Feuser, será de muita importância, porque nós hoje ali, nós temos muita pouca área de lazer, e nós sabemos que a nossa região, ela é uma região também abraçada por muitos bairros periféricos, e que a gente precisa ocupar o tempo dos nossos jovens, né, das nossas crianças. E aí o pastor Jair acabou de relatar ali da audiência pública, uma coisa puxa a outra, e nós precisamos mesmo de parque. Então, parabéns, vereador, conta com o voto do... A metragem do terreno é 2.700 metros naquele terreno ali. Então, muito importante, eu acredito, vamos torcer aí que o prefeito se sensibilize e construa esse parque para a nossa região. Não temos dúvida que vai fazer muito bem. No dias atrás, eu fiz uma caminhada no Parque dos Imigrantes e a gente percebe o quanto é importante ter um parque na nossa cidade.
Então seria isso, conto com o apoio de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 674/2019, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, assunto limpeza da pista de caminhada em torno do Parque Ecológico José Milanese, Horto Florestal, bairro Mina União. Indicação número 675/19, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento, Paiol, assunto limpeza de todas as bocas de lobo das ruas do loteamento Garibaldi, bairro Fábio Silva. Indicação número 676/19, de autoria do vereador Paiol, assunto limpeza das bocas de lobo existentes nas ruas Francisco Milioli e Júlio de Castilhos, bairro São Luís. Era isso, presidente. Justifico na oportunidade a ausência do vereador Miri D'Agostin, presidente dessa casa, conforme o artigo 85, parágrafo único, a linha A do regimento interno. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção número 021/19, de autoria do vereador Salésio Lima, aplaudindo Letícia Schilling de Campos pelo título de Vice-Miss Infantil Santa Catarina. Desta forma, de seus pais Alexandre de Campos e Daniela Schilling de Campos, gostaríamos de convidá-las, acompanhadas, para que adentre o plenário e tome assento junto à mesa diretora, a fim de acompanhar a respectiva deliberação. Sejam bem-vindos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 021/19, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa ouvido o plenário e na forma regimental envio do expediente a Letícia Schilling de Campos, da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir Letícia Schilling de Campos pelo título de Vice-Miss Santa Catarina. Criciumense, nascida em 2 de novembro de 2007, Letícia é filha de Alexandre de Campos e Daniela Schilling de Campos, e irmã do Leonardo. Ela é moradora do bairro São Sebastião, aluna do 6º ano da Escola José Coutinho Portela, localizado no mesmo bairro. No dia 9 de dezembro de 2018, foi eleita Miss Criciúma Infantil, título que credenciou a sua participação no concurso de Miss Santa Catarina na cidade de Tijucas, ocasião em que conquistou o título de Vice-Miss Infantil Santa Catarina. Além dos títulos de Miss Infantil Criciúma e Vice-Miss Infantil Santa Catarina, Letícia também foi eleita Menina Fashion no concurso Cinderela Brasil, Princesa Verão no concurso Gatinha Verão e Rainha das Américas no concurso de beleza Mercosul. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplausos
para Letícia Schilling de Campos, pelo título de Vice-Miss Infantil de Santa Catarina, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos, Sala das Sessões, 11 de julho de 2019, vereador proponente Salésio Lima. A moção de aplauso está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, cumprimentar o Jeff, seja bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, cumprimentar então a Letícia, né, a nossa Miss Criciúma e agora Vice-Miss Santa Catarina. Seja bem-vinda, Letícia. Também cumprimentar o pai da Letícia, o Alexandre, e a sua mãe, a Daniela. É uma alegria poder termos aqui nessa casa para fazer com que a nossa cidade cada vez mais seja representada. Letícia, pela tua beleza, pela sua simpatia e pela sua dedicação. A Letícia já tem 5 títulos e ela exibe as faixas dela. Ela está com 2 faixas ali, ó. Levanta, Letícia. Uma Miss Criciúma e uma Vice-Miss Santa Catarina. Mas eu trouxe um vídeo para passar para vocês o momento onde ela foi eleita a Vice-Miss. E, diga-se de passagem, representando a nossa cidade, falando bem da nossa cidade, falando bem de tudo que nós temos aqui. Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo agora, pedir para ele passar o vídeo, para que nós possamos então ver o momento onde a Letícia foi contemplada com esse título. Tenho 11 anos, sou da cidade de Criciúma, a capital do carvão. Eu estou no 6º ano, faço futsal e balé no Teatro Municipal de Criciúma, Elias Angeloni, com o professor Walter Sá. Gosto muito de tirar fotos, gravar vídeos, desfilar e, além claro, estudar para esse grupo de Miss. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha cidade. O prefeito da minha cidade é o Clésio Salvário. Criciúma está localizado no sul de Santa Catarina. Tem 139 anos e aproximadamente 220 mil habitantes. Criciúma é uma cidade muito acolhedora e divertida para se conhecer. Possui 2 parques para passeio e lazer para a família e shopping centers. Durante o ano em Criciúma acontecem vários eventos, sendo a principal a Festa das Etnias, que no total são 7. Nessa festa tem as apresentações típicas e as comidas típicas. Tem o Criciúma Esporte Clube, time de futebol, com vários títulos estaduais e brasileiros. Na minha cidade tem uma linha de visitação que é a Mina Modelo, onde pode-se conhecer mais sobre a extração do carvão, que durante décadas foi a força da economia da cidade. Atualmente, a força da economia da cidade é textos, cerâmica e construção civil. Quero agradecer primeiramente a Deus, meus pais, familiares e agradecer a todos vocês ajudados pela atenção. Beijo e até logo. Perguntas? Letícia, esse foi o título conquistado lá em Tijuca, né? Vice-Miss, então, Santa Catarina, parabéns. E essa casa, como representa toda a cidade, tu é da região nossa, lá do bairro São Sebastião, mas aqui tem vereadores de todos os cantos da cidade. E eles querem, em nome dessa casa, te aplaudir de pé. É isso aí, Letícia. Obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Mais uma vez cumprimentá-los, a Letícia, o Alexandre e a Daniela. Não podia deixar, Letícia, de te dar os parabéns. Quando você deu a entrevista, falou em nome da cidade, percebemos o quanto você tem o conhecimento e além da sua beleza. São poucas palavras, mas parabéns, que Deus te abençoe e abençoe a tua família aí. Eu sei o quanto que é difícil o pai e a mãe correr atrás, persistir e lutar para, quem sabe, né, te dar uma oportunidade.
Tu mereces. Parabéns, que Deus te abençoe. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Edson Luiz do Nascimento, Paiol. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, não poderia deixar, Letícia, como minha vizinha que tu és, deixar de subir aqui a essa tribuna para te parabenizar, né? Mas também parabenizar os teus pais, porque a gente sabe o quanto eles fizeram e o quanto eles lutaram para que tu fosse participar lá. E dizer para ti que para nós tu não é vice, para nós tu é rainha, tá? Só no fato de tu participar dessa tua força de vontade, tá? Então, para nós tu é a nossa rainha de Criciúma. Tá? Que Deus te abençoe, abençoe poderosamente a tua vida, a dos teus pais, e conta sempre com a gente. Um forte abraço. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. A sessão está suspensa por até 5 minutos para nós entregarmos o certificado à Letícia. Parabéns, Letícia. Parabéns aos pais, Alexandre e a Daniela, porque se a Letícia é o que é, tem tudo a ver com vocês. A Letícia nasceu com uma graça toda especial, né? Além de ser muito bonita, muito bela, uma princesa mesmo, mas ela é bem carismática, né? Bem simpática, né? E ela transmite isso. Tem tudo a ver com vocês, Alexandre e Daniela. Tem um texto na Bíblia que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela chegar idosa, ela não vai se desviar do caminho que for ensinado. Vocês estão ensinando muito bem essa criança, né? E nós queremos parabenizar de coração, agradecer também, parabenizar o vereador Salésio Lima por essa atitude de trazer uma moção especial a essa menina, né? E nós queremos entregar agora, mas antes de entregar, tu quer falar alguma coisa, querida? Olha... Primeiramente eu quero falar boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, meus pais, familiares, o fotógrafo Mário Molina, e agradecer a todos vocês, vereadores, pelo carinho e pela atenção. O pai e a mãe quer falar alguma coisa? Pai e a mãe quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus e a todos que estiveram com ela nessa trajetória, e a vocês, vereadores, por proporcionar esse encontro. Seu Salésio Lima, representando todos eles, pelo carinho, e continuem assim. A gente pensa uma coisa dos vereadores, mas tem que vir aqui e ver como é que é o negócio, que é uma coisa muito boa e linda. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Amém. E nós vamos entregar então.
Retomamos o trabalho. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 062/19, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei 3.229, de 29 de dezembro de 1995, para acrescentar os artigos 27A e 27B, que institui o abatimento no preço da passagem para estudante de curso de aprendizagem industrial e cria a Comissão Municipal de Transporte. Dispensa de pareceres e inclusão na pauta dessa sessão solicitada pelo líder do governo e aprovada por unanimidade por essa Casa Legislativa, conforme o artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Apresentada uma emenda pelo vereador Edson Luiz do Nascimento, atendidos os requisitos regimentais. Em discussão, a emenda número 001, com o seguinte teor: solicito ao secretário que faça a leitura. Emenda 01 ao PE 062/19, acrescenta o inciso 6º ao artigo 27B, mencionado no artigo 1º do projeto de lei do Executivo PE 062/19, conforme segue. Artigo 27B, inciso 6º, um representante e respectivo suplente da União das Associações de Bairros de Criciúma, UABC, Sala das Sessões, 29 de julho, vereador proponente Paiol. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto PE 062/19. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto PE 062/19. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi, juntamente com a emenda, foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 064/19, de autoria do prefeito municipal, que modifica o artigo 3º da Lei número 7.490, de 23 de julho de 2019, que trata de indenização de desapropriação de área de terra de Ângelo Hilário Juste, situado no bairro Universitário. Dispensa de pareceres, inclusão na pauta dessa sessão solicitada pelo líder do governo e aprovada por unanimidade por essa Casa, conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto PE 064/19. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Estava.
Votação encerrada. O projeto PE 064/19 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 065/19, de autoria do prefeito municipal, que modifica o artigo 3º da Lei 7.489, de 23 de julho de 2019, que trata de indenização, desapropriação de área de terra de propriedade da empresa Futurize Automação Industrial Limitada, situada no bairro Universitário. Dispensa de pareceres e inclusão na pauta dessa sessão solicitada pelo líder do governo e aprovada por unanimidade por essa Casa Legislativa, conforme o artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto PE 065/19. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Projeto PE 065/19 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 044/19, proposto pelo vereador Salésio Lima, que dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos, de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresa que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão, o projeto PL 044/19. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha mais uma vez. Senhor presidente, primeiro quero fazer um agradecimento à Comissão de Constituição e Justiça, porque esse projeto recebeu um parecer de ilegalidade da Casa. Mas a comissão analisou e fez um novo parecer, relatado e embasado, que deu o parecer de legalidade. Então, esse projeto de lei, ele tem como objetivo principal a proibição, participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos, garantindo assim o bom andamento dos contratos da nossa cidade. E aí é importante que a nossa cidade não sofra com um abandono, um atraso de obras públicas. Então precisamos desse mecanismo, desse projeto, para que nossos cidadãos não sejam prejudicados pela irresponsabilidade de determinadas empresas que se aproveitam da situação pública para estar colocando as obras cada vez mais atrasando e não cumprindo com aquilo que condiz com a realidade. A nossa história no Brasil nos dá exemplos negativos de diversas licitações. E é por isso que nós nos preocupamos e queremos seguir a lei de licitações, a 866, e essa casa já deu exemplo, porque através desse vereador aqui nessa casa e com o auxílio de todos os senhores e as senhoras, nós aprovamos a lei 6.755 para estar transmitindo ao vivo todas as licitações do município de Criciúma e dessa casa. Também aprovamos nessa casa a lei 7.000, e hoje é lei 7.759 de 2018, que dispõe sobre a obrigação
contratação de um seguro garantia de execução de contratos nos processos licitatórios, garantindo assim que as obras sejam todas elas concluídas e nos seus devidos prazos. Também aprovamos a Lei 7.057 de 2017, que trata sobre incentivos fiscais às empresas que tenham envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou ato de improbidade administrativa. Então essa casa tem dado a sua contribuição para a moralidade no serviço público e nas licitações. Mas não para por aí. Também aprovamos nessa casa, de autoria desse vereador, com auxílio dos senhores, a Lei 7.043 de 2007, que proíbe toda e qualquer inauguração de obras inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins que se destinam. Essas leis, senhores vereadores e vereadoras, fortalecem os princípios do direito administrativo brasileiro, principalmente os princípios da moralidade e da eficiência no poder público. Sendo que este projeto em questão, que nós iremos votar agora, é mais um instrumento para o cuidado com o dinheiro público que nós temos assinado as diversas leis nesse município. Caso essas empresas não cumpram com o que está nessa lei, ficarão fora do processo por 5 anos. 5 anos estarão banidas e cabe ao poder público fazer a sua parte. Então aqui eu quero pedir aos nobres pares que votem favoráveis, uma parte, vereador, mas que votem favoráveis a esse projeto. É um projeto que vai dar continuidade a toda essa ilisura que acontece muitas vezes em licitações fraudulentas. Uma parte, vereador. Parabéns, vereador, pelo projeto muito importante mesmo, até porque nós já sofremos na pele lá no bairro Primeira Linha. A parte da Alexandre Belloli até hoje não foi revitalizada, a empresa foi lá, não cumpriu o seu papel e foi embora. Graças a Deus a empresa não está mais trabalhando aqui na região, mas parece que começou de novo aí, e por isso que eu digo, então é importante mesmo. Entre outras empresas também que vai fazer reforma de escola, depois os vereadores vão lá cobrar que está vazando e não dão, às vezes não dão a mínima também, né? Se não tiver uma pressão mais forte, então com isso vão ficar mais antenados, porque sabe que pode ficar fora de uma licitação de uma cidade muito importante, que é a cidade de Criciúma. Parabéns, vereador. Então essa lei vai garantir essa lei que o prefeito que estiver em exercício faça executar as leis, cumpra-se as leis. Nós estamos aqui para isso, não é verdade? Uma parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Eu incluo nos princípios que você citou o princípio da legalidade. Perfeito? Que a lei tem que ser cumprida. Também não adianta essa casa aprovar a lei e ela não ser cumprida. Na realidade, a inabilitação de determinadas empresas ocorre por diversos motivos. Um deles o senhor acabou de colocar com a sua lei aqui nessa casa, nessa data. Ok? Então, eu quero incluir o princípio da legalidade. A administração pública tem que cumprir a lei. Essa casa aprova e o executivo, ele cumpre. Ok? Isso tem que estar muito claro. Repito, o princípio da moralidade, da impessoalidade. Agora, o princípio da legalidade. Esse sim, nós precisamos também seguir e acompanhar. Parabéns pelo projeto, tenho o meu apoio e tenho o meu voto favorável. Muito obrigado, vereador. Uma parte, vereador Ademir. Obrigado pela parte, vereador Salésio. Eu não podia me furtar de vir aqui falar também, por várias vezes que eu subi à tribuna e falei desse assunto, e sempre eu chamava a sua atenção, o seu projeto, vereador, o seu projeto. Ainda semana passada, ainda comentei aqui, ainda pedi o seu projeto, vereador, para realmente nós fazer ele valer, ele botar em prática, né? É muito importante, porque assim, essas empresas quando vêm aqui, tem muitas que vêm, dão um preço lá embaixo, inexequível, depois atrapalham, começam, fazem aquela lambança e às vezes atrasa uma obra 6 meses, 1 ano, com a pressa que o município tem, às vezes de terminar essa obra, da própria comunidade precisando dessas obras e essa empresa atrapalhando.
Entende? Então, isso vale muito, é muito importante essa lei, mas realmente, como foi bem falado pelo vereador Júlio Kaminski aqui, tem que fazer valer a lei. O município tem que pegar e botar lá no contrato, certo? Quando vai fazer a licitação, e pôr lá, né? Bem colocado. A partir do momento que ele pegou, foi notificado, foi botado, ele fica 5 anos. Aí eles vão começar a pensar um pouco melhor, porque parece assim, tudo que é público se torna tranquilo, vai lá e pode fazer um monte de porcaria, um monte de coisa errada, que está tudo certo. Entende? Então isso realmente vai dar moral, vai dar respaldo para o município, essa lei, para o município pegar e botar mesmo com afinco nessas empresas e isolar elas. A partir do momento que ela leva um castigo no município, os outros municípios vão prestar atenção. Opa, ela está inexequível lá naquele município, mas por que será? Com certeza, eles vão pegar e vão dar uma olhadinha lá qual foi o problema dela, né? E o problema é o quê? É má gestão, é má obra, é porcaria feita para os nossos contribuintes. Muito obrigado pela parte. E que acompanho você e aprova esse projeto também. Obrigado, vereador Ademir. Então, mais uma vez, eu quero aqui justificar o meu agradecimento, né? Uma parte ao vereador, a comissão que deu parecer, que a comissão teve um entendimento pela qual o município precisa disso. Então, uma parte, vereador. Parabéns, vereador Salésio, por esse projeto. Sou favorável, meu voto é favorável. Parabéns, porque nós vimos aí no decorrer do tempo tanta gambiarra construída na nossa cidade, às vezes, não da agora, isso sempre foi assim. E a gente acompanha algumas obras e cobra também do engenheiro responsável do município. Cobra do engenheiro, porque o engenheiro responsável do município pela obra, ele também tem que ser atuante, fiscalizar, acompanhar, porque como algum vereador falou aqui, hoje foi você, não adianta também ter a lei e também o município não fazer a parte dele. Então, seria o vereador Júlio Kaminski. Seria isso, vereador, parabéns pelo projeto, estamos juntos. Mais uma vez, então, obrigado aos nobres vereadores por ter já passado em todas as comissões, e agora eu peço, então, que aprove essa lei. Muito obrigado. Projeto de lei continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Projeto PL 044/19 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 045/19, proposto pelo vereador Júlio César Colombo, que denomina a rua Quintino Rabelo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão, o PL 045/19. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Cadê o... Boa noite, senhor presidente. Nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Só agora aqui. Está acostumado aqui com os dois... Assim, eu gostaria de cumprimentar o Ramírez, o Jeff, filho do seu Quintino, estavam aí até agora. Às vezes as pessoas falam que a Câmara de Vereadores só sabe colocar nome em rua. Eles não sabem o que tem por trás de tudo isso. Primeiro, uma homenagem, uma singela homenagem às pessoas que passaram por esse mundo terreno. Segundo, a valorização das pessoas que moram ali, ter um endereço digno, onde podem receber suas correspondências, dar como indicativo. Então, o seu Quintino foi uma pessoa muito benquista lá pela nossa comunidade, e é uma forma que a gente tem, Ramírez, de dizer assim, ó, muito obrigado. Então, é com muito prazer que a gente nomina a rua Quintino Rabelo. Obrigado, senhor. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Giovanni. É difícil enfrentar a máquina. Votação encerrada. Projeto PL 045/19 foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 30 de julho do ano corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.